André de Jesus, ator e educador social do projeto Guardiões da Água. Então estamos começando a nossa segunda aula. Nessa primeira aula falamos sobre a biografia de Augusto Boal e agora a gente vai entrar um pouco mais nas linguagens, como eu falei na primeira aula. Vamos falar de linguagem, vamos falar de construção. Vamos começar a falar das linguagens da criação do teatro do oprimido de Augusto Boal. A escolha de Augusto Boal é a espinha dorsal das nossas aulas. Tende a nos chegarmos a um criador de linguagem e de construção pedagógica, de criação pedagógica, de ensino do teatro, que nos dá referências fundamentais. E nós vamos falar algumas delas nessa aula do dia de hoje, que é a criação do teatro do oprimido. O teatro do oprimido é uma técnica mundialmente conhecida, a preocupação de criar uma linguagem que pudesse traduzir a realidade do seu país de uma maneira brasileira, de sentir e de pensar. A preocupação de imprimir um trabalho da dimensão política e social, isso é uma coisa que nos parece fundamental, que é conceber o teatro como um instrumento de transformação alicerçado na temática e na linguagem. Depois do curso que ele fez na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1950, embarca em Nova York, onde na Universidade de Colômbia ele cursa direção e dramaturgia, onde que ele se apresenta na dramaturgia. O exílio em 71, primeiro na Argentina e depois em Paris, continua com o trabalho dentre os países na Europa. Após, retorna ao Brasil em 1984 e dirige vários trabalhos. Agora vamos nos deter no Teatro do Oprimido de Augusto Boal, primeiro pensando no TO, que é o Centro de Estudo do Teatro Oprimido, que foi criado na década de 80. Logo o Boal chega ao Brasil, governo Brizola, Darcy Ribeiro. Então nós estamos dando referência de grandes nomes do Brasil, do pensamento educativo, educacional e político brasileiro, aonde esse que nós estamos falamos na primeira aula a sua biografia, chamado Augusto Boal, se aliou para construir e para dimensionar, dar margem, né, para o teatro chamado teatro oprimido. O método teatral reúne exercícios de jogos teatrais, técnicas, elaborados por teatrólogo brasileiro, como já falei, Augusto Boal. Os principais objetivos é a demonstração de meios de produção teatral ao acesso às camadas mais pobres. Este é o grande objetivo do teatro do oprimido. Até então que hoje, para dar uma informação, fazendo parâmetros, onde existe um grupo mais antigo de teatro do oprimido no mundo, vocês imaginam qual país? A Índia. A Índia é o país no mundo onde existe um processo de grupos e de construção de linguagens mais antigos, não só, né? Teatro do oprimido no mundo inteiro, mas mais antigo em processo hoje é na Índia, que se pratica o teatro oprimido. Ao mesmo tempo, traz à tona técnicas de preparação do ator e do não ator. Porque para o Boal, todo o indivíduo, toda a pessoa, ele é um ator e um espectador, chamado especta-ator. Esse é o diferencial. Aí, o Boal tem um processo inicial para dar a dimensão da onde que ele cria o teatro oprimido, nós vamos entrar logo. Aonde ele cria? Tá, mas vem da onde, André, o teatro do oprimido? Você está falando de uma técnica, está falando de informações extremamente interessantes, que ela tira o teatro de um lugar, de uma classe e de uma ideia de que eu nasci, né, que eu tenho um dom, o Boal tira essa ideia é uma ideia que não é totalmente verdadeira, e ele vai colocar o teatro em outro lugar. Tá, André, mas da onde que ele tira isso? Onde ele cria isso, André? Sai da cabeça dele, sai da vivência dele, sim. Na década de 60, o Boal ele vai participar de um grupo teatral dos mais importantes do Brasil, de teatro político, chamado Teatro de Arena. O Boal é um dos agentes, se não a espinha dorsal da estética desse teatro, que é em São Paulo, na década de 60 especificamente, ele é o principal agente, por dois aspectos principais. O Boal se tem como identidade o dramaturgo, o diretor. Depois do teatro oprimido, ele sai desse lugar. E no teatro de arena que ele começa a fazer essas primeiras experiências para o teatro do oprimido e para o sistema Coringa, que é um sistema que centraliza as práticas do teatro oprimido. Então, eu vou entrar aqui já em três bases principais do teatro do oprimido. E antes eu vou falar uma experiência do TCO, onde camponeses e operários, depois de um processo, e estudantes, professores e estudantes, participam de um trabalho social terapêutico dentro de uma ONG, primeiro lugares pequenos campesinos,
Agora, na rua, escolas, igrejas, sindicatos de teatro regulares e prisões é onde o Boal vai espairar o teatro do oprimido, nessa primeira ideia de criação do teatro oprimido. Com que linguagens? Vou falar rapidamente as 4, porque nas próximas aulas a gente vai falar muito sobre elas. Praticamente vamos destrinchar, inclusive, exercícios práticos. E nos possibilita fazer isso com nossos colegas atores aqui da cidade e também dos educandos. Primeiro, teatro-imagem, que é a base para a construção do teatro do Boal. É o teatro-imagem, porque a imagem ela é a essência, ou não só, o teatro é tão diverso para o teatro. Trabalha com o presencial e com a imagem. Teatro-imagem é a encenação baseada na linguagem não verbal. Uma das saídas encontradas para o Boal para trabalhar com indígenas no Chile, por exemplo, é o teatro-imagem, como é que, né? O diálogo verbal das línguas. Etnias distintas, línguas maternas diversas, técnicas de imagens concretas para fazer a cena. Então não precisa mais a fala, não preciso mais te entender verbalmente, eu só te entendo pela tua expressão corporal, que é a base do teatro. A expressão corporal, não é a verbal. A verbal, para o Boal, ele fica em segundo plano no teatro-imagem. A partir da leitura da linguagem corporal, busca-se a compreensão de fatos representados na imagem, a qual real enquanto imagem. Imagem é a realidade existente dentro do mesmo tempo, a representação da realidade vivenciada. Esse conceito da imagem, mais importante que a palavra, é o que o Boal consegue espairar o teatro, por exemplo, na América Latina indígenas ou na América Latina negra, porque daí é outra forma de falar e não era isso que ele queria mesmo a imagem. Mas eu vou além, eu vou do teatro invisível. Aí o Boal quebra uma barreira do teatro burguês, posso falar assim, que é um termo falado no teatro. O Boal quebra com a linguagem do teatro burguês. Por quê? Porque o Boal diz assim, teatro que não é teatro. Aí quebra, porque daí, no teatro invisível, a vida é revelada no teatro e realizada num local, situação encenada, ela deve acontecer, surgir como uma resposta à impossibilidade. O que eu quero dizer em síntese, porque nós vamos aqui falar muito sobre isso, eu não preciso aqui me alongar muito. O teatro invisível é aqui. Eu sou ator ou não ator, eu ensaio uma cena e eu vou para a rua, para o palco, para qualquer lugar, para a biblioteca, e eu faço esse teatro sem o público saber que é teatro. A síntese, para mim não me alongar, porque nós vamos falar muito sobre isso, vamos falar muito sobre, fazer exercícios sobre isso aqui. Então, assim, os atores se reúnem, ou não atores, numa sala de teatro, ensaiam, tem texto, tem figurino, tem momento de entrar, tem tudo que a ideia do teatro nos possibilita, como técnica, como vida, no meu caso, mas eu vou para a estação do trem São Leopoldo, no local marcado, hora marcada, tempo marcado de cena, porque o teatro também tem tempo, e faço a peça, mas o público não sabe que é teatro. E aí, isso nas outras aulas, vocês fiquem curiosos, nas outras aulas que eu vou trazer como disso acontece, não vou botar tudo aqui, mas esse é o teatro invisível do Boal. E para concluir, o teatro que é mais praticado, inclusive com o Teatro Popular com parcerias aqui em Guaíba, que é um grupo mais antigo, 10 anos, que é o Teatro Fórum. Tem outro, tem o Teatro Arco-Íris de Desejo, que eu vou falar também, mas não vou falar aqui. Tem o Teatro Legislativo, quando o Boal pôde estar como vereador na Câmara do Rio de Janeiro. Ele criou o Teatro Legislativo, mas eu vou ficar para concluir essa segunda aula sobre as linguagens do teatro oprimido. Vou terminar com o Teatro Fórum, que aí é construção de dramaturgia simultânea, é uma espécie de tradução para artista e não artista sobre os problemas vividos do povo. Então, eu trago para a cena o meu problema, o problema que eu vivo, que eu sinto. Eu não trago o problema da sociedade, do outro, eu trago para a cena o que eu vivo de problema e nós vamos discutir esse problema e vai ter outros problemas e aí nós vamos decidir qual é o problema que nos atinge como um todo, como povo. Qual é o problema maior do povo brasileiro? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. E me respondam no chat. Qual é o problema maior que o povo brasileiro tem? Digo povo, até o Darcy Ribeiro não gosta dessa palavra povo. O Darcy Ribeiro não acho que ela não é total completa, mas eu vou usar porque é o que me vem agora. O Teatro Fórum, o fórum é isso. Os atores ou não atores vão para uma sala e eles vão construir uma cena no qual, na segunda parte dessa construção, é onde o espectador ele vai participar dessa cena. Então, o espectador, os atores criam uma intenção, um conflito que pode ser comum, eles montam essa cena, vão até o espectador, apresentam essa cena e perguntam para o espectador: o que você faria para resolver este problema? E o espectador levanta a mão e diz: eu tenho uma solução desse problema. E ele entra e substituiu. E aí o papel do Coringa, nesse aspecto do Teatro Fórum, é fundamental, diferente dos outros. Mas nesse eu vou falar rapidamente, também vamos falar muito sobre Coringa aqui. Esse papel do Coringa é fundamental. Por isso que quando eu disse lá, lembre que eu disse lá antes, na primeira aula, sobre o papel teatral terapêutico, né? O papel do Coringa aí é fazer essa mediação
sem conflito, leve, fluida, do espectador com o espetáculo. O espectador, né? Então ele traz esse agente, esse sujeito que quer resolver, tem a resolução daquele problema. Então esse coringa que faz essas mediações desse teatro que está instalado dentro desse lugar, em qualquer lugar, sindicato, associação, etc. Teatro também, e a rua também. Então, e aí nós tivemos uma conversa com uma das coringas mais interessantes, na palavra da Silva Balestrin, que é a Cecília Boal, que é a esposa do próprio Boal, que é terapeuta também. É uma das coringas que, e aí eu concluí aqui a aula dando um fato, uma história sobre teatro fora e concluo a aula aqui. Numa dessas formações da década de 80, a Cecília coordenando um grupo de estudantes, operários e moradores de favela, uma menina traz o tema, que é um tema hoje tabu, é um tema hoje dogmático, século XXI. Estou falando do século passado, que é a violência sexual contra mulheres. Dentro de casa, pelo doente familiar. Essa foi a problemática trazida para o grupo, todo o grupo. E o grupo trouxe outras experiências, começaram a conciliar essas experiências que não era tão incomum assim, ela era também uma coisa mais comum que se parecia, o que se diz que parece, e elas foram para a cena, dentro de favelas. Apresentaram esse teatro fora dentro de favelas. Esse tema. E aí vinha as respostas, vinha todas as tentativas de resolução de um dos problemas gravíssimos que nós vivemos na sociedade brasileira. Um deles, né? E isso levado em favelas, então vocês imaginam a dimensão disso, tu apresentar um tema desse dentro de uma favela. Então esse é um pouco da ideia do teatro fora, claro que a Cecília, como uma coringa essencial, ela conseguiu, a experiência que eu quero concluir é dizer que se conseguiu, que às vezes não se consegue, dependendo do tema, tu não consegue nem apresentar. Vocês imaginam um tema tão espinhoso, às vezes tu não consegue nem apresentar, o público fica estafado. Mas esse tema parece que fluiu pela coordenação, pela condução da coringa, que no caso era a Cecília, e o grupo no qual ela estava coringando. Então, agradecer essa segunda aula. Vão na nossa página do YouTube do Guardiões da Água, dão um cliquezinho lá, comentem. Vai ter outras aulas muito importantes também na nossa página no YouTube, Guardiões da Água, tá? Que logo, logo nós vamos ter a nossa terceira aula sobre teatro oprimido e Augusto Boal.